Então, para quem já chegou, gostaria de me apresentar. Alguns já me conhecem, outros não, né? Eu sou a Alessandra Brito, eu sou fundadora da Descarbon, e esse é o projeto chamado Descarbon Talks, que visa difundir conhecimento sobre cidades, né? Operações e construções sustentáveis. Nesse tema de hoje, nós vamos falar especificamente sobre cidades em tempos de crise climática. Eu sou arquiteta, sou doutora em engenharia e desde 2016 estudo mudanças do clima e os impactos, seja na cidade, seja nas edificações. Eu vi que o Felipe está aqui, a Séfora de Goiás. O Felipe, eu não sei de onde é. Então, se vocês pudessem colocar ali no chat para a gente se conhecendo, a Elô, colega, né, de trabalho, de gestão. A Elô é de Caxias, mas está aqui em Porto Alegre. A Tânia, eu não sei de onde a Tânia é. Então, se puder dizer, né, se é arquiteto, se é engenheiro, se é empreendedor, se digamos, alguém que gosta do assunto, né? Às vezes não é arquiteto nem engenheiro, mas é uma pessoa que está interessada no assunto, só para a gente ir direcionando também a nossa fala aqui durante a nossa conversa, né? Porque na verdade é uma conversa. Ah, a Tânia é vizinha lá de Canela, provavelmente, né, Tânia? Então tá. E esse final de semana, né, em especial quem estava na Serra sofreu bastante com essa questão de mobilidade, né, para Porto Alegre. O grupo ficou bastante movimentado, né, por onde descer, quais as melhores rotas e os caminhos, né. Hoje a gente vai falar sobre algumas questões relacionadas a isso também. E o Felipe eu não sei de onde é o Felipe. O Felipe escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver se está. A Elô escreveu. O Felipe é de Porto Alegre, está estudando então engenharia civil. Tá bem, está quase se formando. Ótimo. Então tá, eu vou contar, falar para vocês um pouquinho como é que vai se desenvolver a live. Eu vou começar falando sobre a temática das cidades resilientes. Vou falar em torno de uns 20, 25 minutos. Tem bastante coisa para falar. Mas a ideia é que também, com o passar do tempo, diante da minha fala e da fala da Ali, que vai ser a convidada, né, que é a nossa convidada, ela também desenvolva assuntos que levem a perguntas, questionamentos, né, e depois a gente pode incrementar. Então, a princípio, eu vou falar 20, 25 minutos, a Ali também vai falar o mesmo tempo, e depois a gente abre para perguntas, ok? Então, eu já vou passar a compartilhar aqui a minha tela. Eu gostaria também de apresentar, né, a nossa convidada, que é a Alexandra, né, minha xará, Passuelo. Ela é engenheira civil, doutora em engenharia, ela é professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ela é gaúcha, mas ela passou no concurso lá. E atualmente ela é coordenadora da temática Participação e Capacitação da equipe técnica da PUC-Rio, que está sendo responsável pela elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. E ela vai falar de um assunto bastante interessante nessa ótica da gestão de risco de desastre, né, que é a integração e a participação, né, das pessoas na gestão de risco e desastres. Eu vou começar falando sobre cidades resilientes e quais são as estratégias, né, que a gente pode utilizar. Importante dizer que as mudanças climáticas geram impactos significativos e eu não vou falar muito sobre elas porque a gente está vendo todos os dias na televisão, né? Fotos, imagens, reportagens, né? E eu acho que as pessoas já estão bem conscientes de que alguma coisa não está bem. Essa temática não é uma temática nova de discussão. O Acordo de Paris foi firmado em 2015, onde vários líderes e nações decidiram frear, botar, digamos,
compromissos para a gente frear o aquecimento, né, da atmosfera e dos oceanos, e até o final do século. Né? Então, que a gente freasse e que a gente aumentasse no máximo a 1,5 graus a 2 até 2100. Isso acima dos níveis pré-industriais. Só que atualmente a gente já está com um aumento de 1,1 graus e a gente já está vendo impactos desse aumento de temperatura. E a gente está passando por um El Niño que está amplificando esses efeitos. Então, vários países buscaram firmaram acordos e compromissos buscando a neutralidade de carbono. O Brasil, os Estados Unidos e a União Europeia definiram como data 2050, a China 2060 e a Índia 2070. Só que a gente está chegando nesse termo que é chamado de tipping point. O que é? É o período de não retorno ao que era antes. A gente tem uma fresta, uma janela que está se fechando, da gente ainda poder fazer ações e que façam que a gente possa retornar lentamente, né, evitando esses eventos que a gente está tendo. O Antônio Guterres fala, que é o secretário-geral das Nações Unidas, fala que todos os países deveriam colocar como meta 2040 a neutralidade de carbono. Então, mostra mais uma vez que a gente precisa agir e agir de maneira rápida. E esses impactos das mudanças climáticas, né, a gente está vendo os eventos extremos, a questão do aumento do nível do mar, a gente também tem perda de biodiversidade, né, assim como na Amazônia está acontecendo seca, quantos botos morreram, quantos peixes morreram, né? A questão da seca também influencia na produção de alimentos e aí gera mais desigualdade, mais fragilidade e a gente vai ver também a questão de deslocamentos humanos e a questão da mortalidade. No Rio Grande do Sul, a gente teve de setembro para cá mais de 50 mortes. Então, é uma coisa que é muito grave e que precisa de uma ação urgente. Esse gráfico mostra, a partir de 1900, como o planeta tem esquentado, e aqui embaixo mostra que, por exemplo, as pessoas que nasceram em 1950 e hoje estão com 70 anos, elas têm sofrido essa mudança a mudança da temperatura, mas de forma mais gradual. Mas a partir de 2020, as expectativas é que sejam muito mais acelerados, né, o aquecimento. E a gente já está vendo por essas ondas de calor. Quem nasceu em 1980 ainda vai pegar, e chegar até os 70 anos, ainda vai pegar essa mudança de temperatura do clima, mas os nascidos em 2020, isto é, os nossos netos, né, são os que vão sofrer, né, as questões mais drásticas e de temperaturas bastante extremas. Então, por isso, a nossa preocupação de agir para nós mesmos e para as futuras gerações. A gente vê que essas mudanças climáticas geram vários eventos. Aqui eu listei 11, e desses 11, só 2 não estão ocorrendo no Brasil agora, né? Então, eu listei inundação, enxurrada, deslizamento, vendaval, granizo, tempestade de poeira, que era uma questão que a gente não tinha no Brasil e começou a ter, ondas de calor, de frio, seca, queimadas e incêndios. Só tempestade de poeira que ocasionalmente ocorre, e ondas de frio não estão ocorrendo no Brasil atualmente, porque todas as outras estão ocorrendo. E a gente tem inúmeros prejuízos sociais com a questão de mortes, doença, insegurança, né, de perder os seus bens, né, o seu trabalho, as questões ambientais, de perda de fauna, flora, poluição, de biodiversidade, a questão econômica, né, de perda de imóveis, de produtos, né, alimentos, e também a questão da infraestrutura, que afeta a vida de todos nós, né, a falta de água, de energia, coleta de resíduos, mobilidade, entre outras. A gente está vendo que os impactos das mudanças climáticas está acontecendo de uma maneira muito rápida. Aqui no Rio Grande do Sul, estou falando para pessoas que estão em outros estados também, mas nós estávamos em 3 anos de estiagem e até abril desse ano, se a gente for ver essa tabelinha aqui, no Rio Grande do Sul tinha 391 municípios com decreto de situação de emergência por falta d'água, de estiagem. E em 3 meses depois, a gente começou a enfrentar, então, as primeiras enchentes em junho e depois setembro.
e a partir do ciclone de 4 de setembro, que a gente teve perdas dramáticas no Vale do Taquari, esses prejuízos, Vale do Taquari e chegou a Porto Alegre, chegou a Pelotas, chegou a Rio Grande, né? Essa água que veio e desembocou até chegar ao mar, ela levou prejuízos, né? E esses prejuízos somaram 1,3 bilhões de reais só aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo também, com apagão, também está contabilizando 1,3 bilhões de reais, eu acho que esse é o módulo de prejuízo. E no mundo, em 2023, 295 bilhões de dólares. Só no Brasil, 555 milhões de dólares em prejuízo. Isto é, o maior impasse para a gente enfrentar as mudanças climáticas é a questão econômica, mas a gente não diz que não tem dinheiro para prevenção, mas vai ter que gastar com reconstrução e colocar as coisas em dia. Então, o dinheiro vai sair de algum lugar. Então, a gente tem que saber de onde a gente vai tirar esse dinheiro, né? E a questão do desastre, é importante a gente entender o conceito, né? Porque o desastre ele envolve um evento climático severo, né? Indo de encontro à sociedade, a pessoas, né? Se esse evento severo acontece num lugar onde não tem pessoas, né? Não é considerado um desastre, é considerado um fenômeno natural, né? Então, toda vez que esse evento extremo encontra uma cidade, uma comunidade e gera danos, ocorreu, então, um desastre. E esse desastre, ele é um desastre do ponto de vista anormal, né? Que o sistema humano, então, tem dificuldade de absorver ou se proteger dele. Quando a gente fala de mudança climática, três conceitos aparecem muito na bibliografia e até em, como é que eu vou dizer assim, em reportagens, como se fossem sinônimo, e não são. Então, quando a gente vai falar em resiliência, né, resiliência vem até da psicologia, muitas áreas do conhecimento usam esse termo resiliência, né, que é a capacidade de um sistema, pode ser uma comunidade, pode ser uma cidade, né, ou pode ser um ecossistema natural de se recuperar frente a uma perturbação, um choque, uma mudança, né? Então, a gente diz que uma cidade é resiliente, aquela que volta ao seu estado, né, entre aspas, de normalidade em pouco tempo. A adaptação, muitas vezes, ela é confundida com resiliência, tem uma sobreposição, mas adaptação, ela também pode ser num sistema natural ou num sistema humano, e ela também busca reduzir e evitar danos potenciais, né? Ou explorar oportunidades que sejam benéficas advindas da mudança do clima. Nem sempre é negativa a mudança do clima. Às vezes, uma região pode, que está muito seca, que é muito seca historicamente, pode, em função da mudança, ser uma área que receba mais chuvas, por exemplo. Então, a adaptação sempre pode ser ou para o lado positivo ou negativo. E a mitigação, então, vai trabalhar com a redução de gases de efeito estufa. É uma mudança ou substituição tecnológica que reduz o uso de recursos tipo combustível fóssil, né? Então, sempre que eu falar em mitigação, eu vou estar falando em reduzir gases de efeito estufa, eu vou falar em reduzir o uso de energia, eu vou reduzir o uso de combustível fóssil. Então, a gente, depois dessa introdução, falar sobre essas estratégias que a gente pode usar para tornar as cidades mais resilientes. A gente pode usar medidas estruturais, que são obras, projetos de engenharia ou de arquitetura, ou a gente pode usar medidas não estruturais. O que eu vou me deter são as medidas estruturais, porque a Ali vai falar de algumas medidas não estruturais. A gente não tem tempo nessa nossa conversa de falar sobre tudo. Então, eu vou falar sobre as medidas estruturais, que são essas obras, o que envolve engenharia, e a Ali vai falar um pouco de não estruturais, né? O que são essas não estruturais? Tudo aquilo que não envolve obra, um planejamento urbano, um mapeamento, por exemplo, o plano diretor, cartas de aptidão à urbanização, ações de defesa civil, alertas e educação. É importante também a gente ver as escalas, né, em que a gente pode fazer essas medidas estruturais. Então,
A macroescala, eu vou estar falando da bacia hidrográfica, a mesoescala, eu vou estar falando na escala da cidade, do bairro, e a microescala no loteamento, na rua e no lote. Sexta-feira passada, eu, a Ali e a Elo, que estão aqui presentes, né? A gente participou de um dia inteiro de discussões sobre possíveis soluções para o Vale do Taquari. E uma das coisas que eles chamaram a atenção, né, sobre a questão da educação, da gente entender o lugar onde a gente habita, né, e entender sob o ponto de vista da bacia hidrográfica, né. E nós, arquitetos, eu vou falar pela nossa classe, pela minha formação, pode ser que vocês tenham tido uma outra formação, mas a gente olha pouco para a bacia, né? Eu fui começar a olhar para a bacia quando eu comecei a trabalhar com a gestão de risco e desastre, né? E quando eu comecei a ter esse olhar da importância da bacia, eu comecei a levar isso para minha dentro das minhas disciplinas. Antes disso, eu não via isso não está nos planos, né, de ensino das faculdades. Então, essa é a bacia do rio do Taquari, Taquariantas, né? E ela tem 120 municípios. Então, aqui do lado mais à direita, vocês vão ver que tem uma altitude de quase 1.200 metros. E aqui embaixo, por isso que chama Vale do Taquari, tem quase a cota zero, é baixo, né? De 0 a 75. Então, esse evento que aconteceu em setembro, caiu uma quantidade muito alta de chuva aqui em pouco tempo, e essa água então desceu literalmente, né, rio abaixo, como a gente fala, né, do montante a jusante, da parte alta para a parte baixa, e veio com muita velocidade, trazendo muitos detritos, e por isso que foi esse desastre catastrófico de 2 cidades desaparecerem do mapa. Então, é importante que a gente olhe do ponto de vista nós, como arquitetos, como o arquiteto que projeta a casa, o arquiteto que projeta a cidade, ou o engenheiro, né, que vai fazer obras, né, que a gente entenda quais são esses lugares, né, onde é que estão os rios, qual é a dinâmica dos rios, né, e quais são as áreas sujeitas a risco. E importante a gente notar também que a situação do rio, né, o normal, ele está dentro, encaixado, né, no leito do rio. O rio também, ele é dinâmico, ao longo do ano ele sobe e desce, né, então ele também fica encaixado, e aí quando chega a enchente ele pode sair da caixa, né, e essas áreas já não deveriam ser mapeadas e não deveria existir cidade ali, né, e a inundação é quando ela extrapola, né, então ela extrapola, digamos, a caixa da enchente. Então, nessas áreas de risco, a gente deveria mantê-las vegetadas, né, para que elas também, a gente não tivesse perdas materiais, humanas, né, e que também as bordas fazem a saúde do rio, né. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns lugares onde vocês podem buscar informações sobre a bacia, né? Então, o Serviço Geológico do Brasil, aqui do lado tem todas as bacias do Brasil, tu clica e ele vai dizer qual é a situação da bacia. Então, isso é importante para a gente planejar cidades, né? E nessa mesmo site a gente vai ver também que tem as manchas de inundação. Aqui a gente vai ver ó, a bacia monitorada, manchas de inundação, secas, estiagem e monitoramento especial. Então, vocês vão ver que tem bem menos manchas de inundação, deveria, né, dessas cidades, todas deveriam estar mapeadas, né, para que a gente pudesse fazer um planejamento urbano melhor. Saindo então dessa macro escala que vai envolver grandes obras, né? Tudo que eu falei agora foi de mapeamento e tal, são medidas não estruturais, mas o que envolve grandes obras de barragem, de diques e contenções, que em geral isso é atribuição do engenheiro, né? E eu vou falar então agora da mesoescala, que vai trabalhar numa escala mais que o arquiteto, né, está acostumado a trabalhar em conjunto com os engenheiros. Então, tem se falado muito em ciência baseada na natureza, né? Que essa é a busca de reintegrar a natureza dentro da cidade. E tem uma série de estratégias como essas que estão colocadas aqui, né? Arborização como infraestrutura, jardim de chuva, paredes e telhados verdes, né? A questão da agricultura urbana, corredores ecológicos, parques lineares, renaturalização de rios e restauração de encostas. Vou pegar alguns desses porque a gente não tem muito tempo de explorar.
Em relação à inundação, né, não é só no Vale do Taquari que a gente vê, ou no Rio Grande do Sul, que a gente vê cidade em área de risco, né? Essa é uma enorme de uma instalação de tratamento de esgoto em Washington, que está literalmente na planície de inundação do rio. E eles verificaram que depois que o Katrina passou em Nova York, eles estão 1h30 de Nova York, que se o Katrina tivesse passado por Washington, teria sido um tremendo desastre, porque toda essa instalação de tratamento de esgoto, ela ia, digamos assim, ser inutilizada, ia ter um dano, um prejuízo muito grande, não só da água passar por cima, mas da água levar todos os dejetos de volta para as residências, né? Os vasos comunicantes. Então, a partir desse grande desastre, eles decidiram, né, projetar muros para proteger essa instalação. Só parte dela foi construída, o trecho A, B e o vermelhinho aqui, que é o D, foram construídos, e é uma obra gigantesca e cara, né? Eu tive a oportunidade de visitar, e na parte mais alta aqui, se não me engano, 9 metros e alguma coisa, e nessa parte mais baixa aqui, que o terreno já está mais elevado, aqui onde eu pude visitar, tirar foto, deve ter, sei lá, uns 90 centímetros. Mas se a gente colocar na dinâmica do que aconteceu no Vale do Taquari, esse muro não seria suficiente, né? A água passaria por cima. Então, vocês vejam que isso é uma situação de adaptação, né? É uma tentativa de minimizar os riscos se eles vierem a ocorrer. Outra alternativa também é a questão de se usar os reservatórios ou bacias de retenção, né? Esse é um exemplo em São Paulo. Na verdade, os piscinões, né? Eles chamam popularmente. Sempre tem uma lâmina de água, como se fosse um lago, e a gente vai ter, digamos, as laterais como se fosse, digamos assim, um grande piscinão, que vai ter uma diferença de nível ali, e conforme vai chovendo ou vai caindo uma grande quantidade de água, a gente tem canos que levam, então, essa água da chuva para esse lugar, e ele fica reservado ali, buscando minimizar a questão da enchente ou do alagamento. Então, essa é a bacia ou reservatório de retenção. E também tem as bacias ou reservatórios de detenção. Aqui está sempre seco, né? Então, muitas vezes estão vendo também que ao lado tem arquibancadas ou pode ter taludes, também funciona como um grande piscinão, só que não tem essa lâmina d'água. Quando não chove, então pode ser usado para parque, pode ser usado para quadra de futebol ou skate, né? Então, eles detêm a água da chuva temporariamente. Então, são situações para essa mesoescala, né, de tentar absorver essa questão do alagamento. Aí, esse termo alagamento, né, eu falei em inundação, falei em enchente, e o que é o alagamento? O alagamento, ele não está vinculado, em geral, à dinâmica do rio, ele está vinculado a essa chuva forte que cai em ambiente que é bem impermeabilizado, e a drenagem, né? Os canos não dão conta, então a rua alaga, a rua fica cheia, né? Então, o alagamento, em geral, não tem a ver com a dinâmica do rio. Uma outra solução também, saindo para a questão das águas, né? Mas para as ondas de calor, né? A Cefra deve ter sofrido um pouco também em Goiás, com as altas temperaturas, São Paulo, Rio de Janeiro. Medellín, na Colômbia, tem trabalhado com uma estratégia desde 2016, que são os corredores verdes, né? Então, eles implementaram vários quilômetros e 800 mil árvores, 2,5 milhões de plantas, um monte de dinheiro para plantar e também para manter, né? Precisa manter, não é só plantar. E com isso eles conseguiram, então, uma redução da temperatura média na cidade em torno de 2 graus Celsius, e em alguns lugares de até 3 graus. Então, isso é muito significativo. E Medellín também tem a questão da poluição, né, dos carros e tal, eles sofrem muito com isso. Então, a vegetação também tem ajudado nesse controle da poluição. E com isso eles também identificaram o retorno de pássaros, lagartos, sapos, né? E com isso a diminuição então de ratos, né? Então,
a biodiversidade volta ao lugar. Então, o que é muito interessante. Então, um outro benefício que se traz para a cidade também. Então, aqui a gente vê algumas imagens, né, em relação às ruas, às calçadas, muros verdes, telhados verdes, outras estruturas que não são árvores, né, como essa primeira ali, é uma estrutura de cobertura para fazer sombreamento, para tornar os ambientes mais agradáveis, né, está muito perto do trópico, então é bem mais quente lá do que aqui. E também a questão da renaturalização dos rios. Então, é um conjunto de medidas que é uma estratégia de governo, de Estado, né, e não de um governo que está lá, sei lá, por 3, 4, 5 anos, né? Então, é uma visão de futuro e que já se tem resultados. Em relação às ondas de calor também, outros elementos que a gente pode usar são esses elementos que aspergem água, né? Pode ser em vapor, em forma de vapor, em forma de jatos. Isso ameniza bastante a sensação de calor e também umidifica, né? A gente vê que no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, muitas vezes a gente vê a umidade relativa do ar muito baixa, e esses elementos são elementos que ajudam, então, a minimizar a secura do ar. Em relação ao bairro, a gente também pode usar estratégias dos jardins de chuva. Esses jardins de chuva são como se fossem jardins mesmo, mas o fundo dele é um fundo que absorve bastante a água. Ele não pode ser usado só na frente de uma casa, ser uma, digamos, uma atitude de um morador ou de uma quadra, porque ele tem que ter uma sequência, né? E em geral, a gente precisa de uma declividade para que essa água que vem caindo, né, de um ponto mais alto a um ponto mais baixo, ela passe, então, por esses jardins e parte dela fique infiltrada e parte retida, então, nesse jardim. E do lado direito, a gente vai ver aqui também, isso pode ser usado num bairro, num loteamento, que são as valas de infiltração. Enquanto não chove, ela está lá, é um gramado que tem dois taludes, né? E quando chove, então, a água cai por declividade, ela fica retida aqui. É um elemento, os dois são elementos de paisagismo que embelezam a cidade e que também trazem esse benefício para a questão da drenagem urbana. Aqui também em relação a alagamento e reaproveitamento. Nesses casos aqui, não se tem aproveitamento. Depois, com o sol, evapora ou volta para o rio, é canalizado e volta para o rio. Nesse caso aqui, o MIT é uma universidade dos Estados Unidos, e que eles têm dentro da quadra lá do campus uma bacia de detenção. Ela fica seca, né, enquanto não chove, mas em períodos em que chove, ela fica retida aqui nesses taludes, tem um conjunto de pedras e também de vegetação que limpa essa água da chuva e depois eles reaproveitam para a questão dos vasos sanitários. Tudo sem usar energia elétrica, eles usam todo um sistema de energia solar, então faz com que isso seja feito de forma natural, com os recursos naturais mesmo. E esse aqui é um outro prédio também dentro desse mesmo campus, né, que tem uma cobertura que facilita a captação de água da chuva, e aí tem uma calha que cai aqui, é uma grelha, e tem vários outros, como se fossem grandes tubulações, né, que captam aqui também, pode cair água aqui por cima, e eles se comunicam. Então, eles ficam reservando a água ali para impedir a questão de alagamento, nesse caso, e também de reuso da água da chuva. Então, essas alternativas, né, a gente pode utilizar. Em relação às ondas de calor, aí também vamos falar, mudar a escala na microescala, na escala da rua, a gente pode usar algumas estratégias de coberturas que podem ser, vocês já devem ter visto, lonas coloridas, atirantadas, guarda-chuvas. Essa, no caso, é uma cobertura verde, né? Tem uns fios aqui que é uma parreira. E que aí, quando ela está com folhas, ela gera um sombreamento. Importante dizer que esse tipo de solução, né,
tipo trepadeira, né, que cresce, que tem folha, que cai folha, a gente tem que cuidar o tipo de vegetação, nesse caso aqui é viável de ser feito, né, porque muitas vezes a raiz acaba gerando um problema, né. Então, cuidar bem o tipo de vegetação que vai ser usada para essa finalidade. Do ponto de vista do lote, a gente também pode usar essas valas de infiltração. Aqui já tem uma outra característica, com bastante brita no centro, né? E ajuda na questão da dinâmica de recolher a água da chuva. E nesse caso aqui não tem árvore, mas poderia ter árvore, já que o estacionamento é um lugar que fica bastante quente. Então, todo esse piso, essa vala, ela é preparada, ela é projetada para que ela absorva e retenha um pouco dessa água da chuva. E em relação a incêndio, essa casa, digamos assim, foi a única que passou livre de um grande incêndio que aconteceu no Havaí. Talvez vocês tenham visto ela na mídia. Eu tirei do BBC uma notícia que saiu. E é uma casa antiga, toda de madeira, e foi a única que não queimou. E aí eles foram investigar, né? Porque parecia uma imagem de Photoshop, como o próprio morador fala. E aí eles viram que o que salvou essa casa de não ser incendiada foi a questão de não ter arbustos ao redor da casa. Eles trocaram as telhas asfálticas, porque aquece muito e pegam fogo, né, por metálicas. E também eles tinham colocado um conjunto de pedras, mas a ideia deles nunca foi de prevenção contra incêndio. Mas essas medidas impediram que o fogo chegasse até lá. Então, talvez a gente tenha que pensar, eu não me detive no estudo disso, mas devem ter estratégias, né, para, como é que eu vou dizer assim, proteger áreas, né, que podem ser atingidas por incêndio. Esses incêndios são florestais e, em geral, acabam chegando até a cidade, talvez barreiras de pedra ou valas ou outros tipos de materiais não naturais que possam ser colocados, possam servir como barreira para que o fogo não chegue até a cidade. No Centro-Oeste a gente vê muito disso também, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul, a questão do incêndio é muito comum nessa época do ano, né? Agora já começa um período mais de chuva, mas é bastante comum. E a gente, de acordo com o ciclone que passou em São Paulo, a gente viu que ele trouxe não só a questão do alagamento, inundação, mas também o vento trouxe muitos prejuízos. E esses prejuízos deixaram a cidade praticamente 4 dias sem luz e inúmeros prejuízos, né? E aí começou uma história e uma discussão sobre aterrar, né? Toda a questão de cabeamento e fiação, para que a gente não tivesse esse tipo de prejuízo e muitas vezes colocando a culpa nas árvores que caíam em cima dos postes, né? Então, essa interação de árvore e poste, de infraestrutura, é uma relação que a gente tem que cuidar. A gente tem quando eu dava aula, né, a gente tem estratégias onde colocar o poste, onde colocar a árvore. Se tem árvore embaixo de linha de poste, é um tipo de árvore que não pode crescer muito e ela também tem que ter uma manutenção, né? O poder público tem que fazer a manutenção para que ela não cresça e não passe em cima dos fios. E tem toda uma discussão também dessas redes, em especial de internet, celular, lógica, né, que sobrecarregam os postes. Muitas delas nem existem mais, eles chamam de infraestrutura fantasma. A operadora já saiu dali, não trabalha mais ali e não recolhe, né? Então vem outra, coloca mais, então sobrecarrega demais um poste que não foi projetado para isso. Então, toda essa discussão gera debates, o quanto é caro, o quanto é barato, não é barato, é de 5 a 10 vezes mais caro, então a gente está escutando essas discussões em relação à infraestrutura. E que também nos leva a pensar que tipo de outras alternativas para a gente ficar sem luz. Energia solar seria uma, tu gerar a tua própria energia,
questão de ter geradores que fiquem, né, que não só nas áreas comuns de condomínios, mas que pudesse ter pelo menos um ponto de luz para a geladeira, né, para que a gente não perca alimentos. Então, são coisas que nos levam a pensar de novo, né, como a gente ser resiliente, como a gente vai se adaptar a essas coisas que parece que vão ser mais comuns. Então, aqui tem algumas imagens de lajes, né, com a infra na imagem de cima e embaixo. A gente vê que a poluição visual melhora grandemente. A gente vai ter mais espaço para a questão das árvores, para a iluminação pública, né, ela não ser mais efetiva. Então, a gente vê, sabe os benefícios, mas sabe também que é bastante caro. E a gente já está indo terminando, né? Falando da microescala ainda, na questão da rua e da calçada, essas imagens também eu tirei dessa visita que eu fiz agora, dessa viagem que eu fiz em Washington. Eles têm muito essa questão de é como se fossem. Aí eu não sei se eu vi uma lâmina d'água lá, mas havia chovido um tempo atrás. Então eu não sei se é de detenção ou se é de retenção, mas é uma grande boca de lobo, né, que capta a água da chuva e ainda tem essa proteção para que, se, digamos, subir demais o nível, né, ele não extrapole para a calçada e para a rua. Esse foi um caso. E em Nova York também tem várias calçadas e ruas, e todas elas mapeadas, existe lá no site da prefeitura, todos esses pontos em que tem as medidas para a questão de drenagem. Então, tem mobiliário em cima, né, banco, bicicletário. Então, é uma forma da cidade também lidar com a questão do alagamento. E por último, na calçada, né, nessa escala da calçada, em que a gente pode ter, digamos, fazer na frente da nossa casa, do nosso lote, né, é usar uma calçada que possa ser mais permeável, usar materiais drenantes, que a gente chama, né, que permitem que a água escoe para dentro, né, do solo, e isso minimiza a quantidade de água que vai escorrer pelo asfalto, e também tem um efeito estético, e também a questão de sombreamento, de resfriamento e de tornar o espaço mais bonito e mais agradável. Eu termino dizendo, né, que todas essas ações estruturais que eu apresentei, elas são importantes de caminharem juntas, né, são urgentes. Primeiro, a gente precisa tomar medidas nesse sentido, mas que elas devem caminhar junto com as ações não estruturais, que é o que eu vou passar a bola agora para a Ali, e que deve ser um esforço colaborativo e multidisciplinar. Arquitetos, engenheiros, as pessoas, né, os profissionais da gestão ambiental, é um trabalho multidisciplinar para que um só não tenha o domínio sobre tudo, né, mas trabalhando de forma colaborativa, a gente consegue um resultado melhor. Então, eu passo a bola para a Ali, falei demais até, e a Ali vai falar então sobre as medidas não estruturais. Ali, tu consegue compartilhar aí? Sim, deixa eu só dar uma boa noite a todas, a todos que estão aqui, é um prazer estar aqui, muito obrigada, Ali, pelo convite, é sempre, assim, muito bom poder estar falando desses temas que são tão urgentes, né, como tu colocaste ali. Então, muito obrigada aí pela essa oportunidade e obrigada aí aos participantes. Eu vou compartilhar aqui, então, como Ali, né, somos Ali, né? Alexandra e Alessandra. Estão vendo? Tá certinho? A Ali só me confirma. Então, como a Ali falou, ela trouxe toda essa questão da problemática dos desastres, que a gente tem vivenciado e de uma forma cada vez mais recorrente, com magnitudes cada vez maiores, né? Então, e depois ainda trouxe, então, ali toda uma discussão referente às possíveis alternativas que poderiam ser utilizadas, né, para mitigar, digamos assim, né, ou para se adaptar, né, à nova realidade que a gente está vendo aí se instalar, né, já estamos vendo há um tempo.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre, então, essa realidade mais do impacto da crise que nós estamos vivenciando, aí essa crise climática, ou seja, nós estamos aqui falando de desastres que têm uma origem climática, e isso é totalmente associado com as mudanças climáticas, né? E aí, como a Ali falou, eu vou abordar mais um enfoque de gestão integrada e participativa para a solução, mitigação, né, dos problemas que nós estamos vivendo. Então, assim, como vocês viram, né, nós temos diferentes tipos de desastres. Aqui no Brasil, a gente tem uma codificação brasileira de desastre, a COBRAD, né? E lá a gente tem tantos desastres que nós chamamos de origem natural quanto tecnológica, como a Alessandra falou, né? Os naturais a gente tem essa origem devido a um evento natural, não que os desastres sejam naturais, mas já em questão de desastre a gente já entende que o desastre ocorre pelos desequilíbrios socioambientais, né? Então é a ocorrência de algum evento, como a Ali falou, extremo, contexto social, onde tem pessoas morando, pessoas trabalhando, pessoas produzindo, né? Seja em fábrica, seja produzindo na agricultura, na pecuária. Então, todos aqueles eventos extremos que se, né, concretizam em um determinado local que tem inúmeras vulnerabilidades. Mas a gente também tem os desastres tecnológicos, né? E muitas vezes existe a combinação desses desastres. Então, a gente está falando de riscos de diferentes naturezas, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente leva para o lado dos desastres naturais pelo clima, mas a gente muitas vezes tem associação deste desastre. A gente está vivendo em territórios onde a gente tem multirriscos, né, ao nosso redor. Então, aqui eu trouxe assim, dois extremos, né? Porque a gente está pensando, se a gente está em crise climática, então, a partir do que a ciência já vem, né, comprovando, né, a ocorrência dessas mudanças no clima, do aumento da temperatura que está gerando alterações, né, alterações no regime de chuvas. Então nós temos extremos né, da pluviometria, a gente tem extremos da falta, né, e do muito, né? A gente morre afogado, a gente morre de sede. Então aqui eu botei dois extremos, um de um lado, nós aqui no contexto do Rio Grande do Sul, essa professora na Bahia, na Federal do Recôncavo da Bahia, como a Ali falou, fica no Recôncavo, na região do Recôncavo. Estou há 7 anos lá, mas sou gaúcha, estou agora afastada para o meu pós-doutorado aqui no Rio Grande do Sul, e aí estou trabalhando aí dentro de uma temática de gestão, né, num plano nacional da temática. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem vivenciado, né, esse ano foi muito intenso, então, a partir ali do meio do ano, em termos de grandes quantidades de chuva, a gente, né, ciclones observados, trouxeram muita chuva, muito vento, nós tivemos uns impactos muito grandes. Então, ele tem duas fotos, né, na esquerda, na nossa esquerda, do Vale do Taquariantas, né, o Vale do Taquariantas, que a Ali já mostrou a bacia lá. Então, em setembro, nós tivemos uma cheia histórica, né, e chegando assim, né, quando a Ali mostra lá o muro de 1 metro, né, 90 centímetros, 1 metro, a gente tem 9 metros a mais, né, de elevação desse rio. Então, são fenômenos, assim, de magnitude muito intensa. E, né, menos 2 meses depois, esse final de semana, a gente evidenciou de novo quase a mesma quantidade de elevação no nível do rio, e ainda num período que a gente vem sofrendo com a resposta, e a gente vai falar um pouquinho o que é essa resposta mais à frente, e ainda tendo que enfrentar novamente. E por outro lado, a gente pega lá, vai para o norte, né, nordeste, norte está lá com uma seca também histórica, né, os rios, né, ficando com níveis muito abaixo, né, do esperado, e isso causa transtornos enormes, além da falta d'água para inúmeras coisas. Uma das questões mais críticas no norte é a questão da locomoção, né? São localidades inteiras ilhadas, porque a locomoção é toda para o transporte, né? Pelos rios, então quando eles secam, não tem como. Então não tem como ir de carro, não tem como, né? É a pé. Né? Isso causa transtornos enormes. Fora a questão dos incêndios, né? Florestais que vão acontecendo
função dessa falta de água, né? Dessa falta de umidade, né, e gerando, então, aí uma poluição atmosférica muito grande. Então, vocês devem ter visto na TV imagens de Manaus, por exemplo, névoas completamente tomadas em função dos incêndios. Estamos vivenciando aí as ondas de calor, né? Semana passada, muito intensa, tem um mapa aí do IMET, mostrando, assim, um alerta, digamos assim, às áreas que a temperatura subiu muito, né? Então, ondas de calor não é simplesmente ter a temperatura num dia elevada, né? A gente tem que ter por alguns dias e ela tem que estar acima de uma média esperada, e é o que tem sido visto. Então, esses extremos, e por isso a gente diz crise climática, porque nós estamos em crise, nós estamos trabalhando com esses eventos nesse momento da crise, né? Então, quando a gente fala de desastres, o que é a configuração do desastre, como a Ali falou? Então, ele vai acontecer devido a alguns elementos. Então, a gente precisa ter a ameaça propriamente dita, como eu falei, pode ser naturais, tecnológicas. Aqui nessa discussão de hoje, a gente está indo para os eventos climáticos, né? Nós precisamos ter essa ameaça e nós precisamos ter elementos expostos. O que são os elementos expostos? Nós, as pessoas, as casas, as indústrias, as plantações, tudo isso, né? E aí a gente verifica desde 1970 um boom, né, do aumento da nossa população. A gente tem principalmente nas áreas urbanas, então a população está sendo concentrada em áreas, isso está gerando impermeabilização, porque precisa de infraestrutura, casa, né? E ocupando o território da forma não mais adequada possível, né? Não aquela mais adequada, então, de forma totalmente inadequada, então gerando aí problemas em costas, em margens de rios, mesmo porque se a gente pensar, principalmente o problema agora que a gente tem visto das questões da inundação agora no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, alguns não são, mas conhecendo um pouquinho do nosso estado, né? Iniciaram a partir do rio. Então, a proximidade das edificações estarem no rio, em função de toda do contexto social da economia, do viver, né, do compartilhar, então, tudo pelo rio. E, por outro lado, nós temos um outro elemento que é a vulnerabilidade. Então, tem que ter ameaça, tem que ter exposição, se sabe aqueles elementos expostos, ou seja, eu não consigo absorver, eu sou vulnerável quando eu não consigo absorver os impactos, né? Daquela ameaça se concretizando em um determinado local. Então, aí, essa vulnerabilidade, ela tem diferentes dimensões. Quando a gente fala de vulnerabilidade a desastres, normalmente nós estamos acostumados a escutar vulnerabilidade social, né, da população, que isso está relacionada com a renda, né, com a questão de idade, um idoso, uma criança, né? A questão de educação, saúde, mas nós também temos a precariedade habitacional das edificações, a precariedade da infraestrutura, então toda essa infraestrutura da cidade, no entorno da edificação e, né, na cidade como um todo. Nós temos questões de fragilidade das políticas públicas, e aí das fragilidades das políticas públicas, pensando a questão, né, a questão do território, a questão das pessoas, e nós também temos falta de percepção de risco, né? A percepção de risco, a gente vai tendo essa percepção à medida que a gente vai vivenciando, aprendendo, né? E muitas vezes essa percepção de risco, na grande maioria das vezes, ela é insuficiente para entender e compreender por que os desastres acontecem. Então, a gente tem esse como contexto, isso alguns, eu citei alguns, tá? Não citei tudo aqui. Os fatores de agravamento dos desastres, né? Então, se a gente pensar nos elementos do risco e os fatores de agravamento, até trouxe aqui uma fala que o Carlos Nobre fez, né, recentemente no Senado, aí, né? Ele fala: não há a menor dúvida, os extremos climáticos estão se tornando recordes em todo o mundo. O Brasil teve o maior número de desastres nos últimos 3 anos, incluindo ondas de calor, tempestade e secas intensas. Então, os extremos. Nós temos um painel, que é o IPCC, painel intergovernamental relacionado às mudanças climáticas, e a partir dos relatórios que a gente tem, que eles têm liberado, tem comprovado ali cientificamente a alteração, então, do nosso clima em função do aumento da temperatura,
no planeta, e isso gerado pelas, né, pela ação antrópica, pela ação do homem, né? Em termos de exposição, tem um estudo bem recente do projeto MAP Biomas, né? Tem o link ali, inclusive depois no final tem um QR Code, vocês podem baixar minha apresentação se quiserem. A gente vê que a urbanização no Brasil aumentou um pouquinho, 3 vezes 38 anos. O que que é a urbanização? Pessoas morando na área urbana, né? Com infraestrutura, com moradia, tudo isso, né? Também mostra lá, a cada 20 anos, a área ocupada por favelas no Brasil dobra. Então, quando a gente fala isso, exposição, né? Está ocupada em favelas. Isso é importante, depois o link da vulnerabilidade. O que que é uma favela? O que que é um assentamento precário, né? Como a gente escuta, é aquela cidade, é a cidade que foi sendo criada de forma informal, a partir da ocupação daquele território, pelas condições que aquela população teve de ocupar, que foram condicionadas por uma falta de uma política habitacional adequada, foram criando, à medida que a foi ocupando, a cidade, né, foi ou a partir das pessoas ou o poder público dando a infraestrutura necessária, e não de uma forma planejada, como a gente encontra na cidade consolidada, né, chamada por alguns autores cidade formal. Em 2022, 3% da área urbanizada brasileira total está em risco, né? Isso pelo que é identificado, porque quando a gente pensa no risco e a gente vê o que está acontecendo de mudanças climáticas, e a gente vê a situação agora que aconteceu no estado aqui do Rio Grande do Sul, áreas que não eram consideradas de risco estão sendo atingidas, porque depende da magnitude daquele. E ainda fala ali, ó, desde 1991, a incidência de desastres por área urbanizada aumentou 5 vezes, um pouquinho mais de 5 vezes. Então, quanto a nossa exposição ela está crescendo. Por outro lado, vulnerabilidade, ele tem um estudo, né, dados ali que eu extraí da Fundação João Pinheiro, né, fala ali sobre inadequação domiciliar, e eles consideram nessa inadequação domiciliar carência na infraestrutura urbana, carência edilícia, que é, né, a infraestrutura que tem, aquela moradia tem de infraestrutura, né, ao seu redor. Carência edilícia, problemas relacionados à edificação em si. E a questão de inadequação fundiária, né? Inadequação fundiária é aquela local não regularizado, que nasceu de forma espontânea, né? Então, a gente vê ali nos dados, né, o aumento, né, que a gente teve de 2018 a 2020 dessa inadequação familiar, mostrando o quanto a vulnerabilidade está crescendo. De 2018 a 2020, ó, mais 8,5%. Por 8,5%, não, a gente está indo, né? Porque a gente ainda tem um passivo enorme, a gente não soluciona o passivo, os problemas do passivo, e a gente ainda está aumentando essa condição. Bom, e aí então, né? Então a gente tem uma condição, um risco que tem os seus elementos de risco que compõem, que juntos, se relacionando entre eles, vão gerar, né, na concretização da ameaça, o desastre. Então, para resolver isso, né, como é que a gente vai fazer para isso? Então, a gente, a gente chama de gestão de risco de desastres, né? Para quem não é da área, estou vendo que tem pessoas assim de diferentes lugares, mas eu até queria fazer uma ressalva sobre não é da área. Todos nós somos da área, porque vivemos nesse Brasil, vivemos nesse planeta e estamos vivenciando isso, né? Então, todos nós somos interessados, né? Eu vou falar mais à frente do marco de ação de Sendai, ele fala das partes interessadas. Nós somos partes interessadas, não importa o setor da sociedade que a gente está ocupando, né? Então, a gestão de risco de desastre é justamente o conjunto de decisões que são desenvolvidas por sociedades e comunidades para estabelecer políticas e estratégias, fortalecer a capacidade e resiliência, que a Alessandra apresentou o conceito, para a redução dos impactos de ameaças e a ocorrência dos desastres, né? Isso é a tradução do conceito vindo da ONU, né? Organizações das Nações Unidas, nós temos uma área temática que trata desse ponto. Então, de risco de desastres, né? Ela pode ser encarada, vista a partir de uma série temporal, né? Porque a gente tem o desastre ocorrendo, mas de onde, né? Desde onde a gente começa a pensar o desastre? E a gente divide
né, essa gestão de risco de desastres, né, no Brasil está sendo assim também, e gestão de risco pensando nas ações de prevenção e mitigação. Então, prevenção, quando eu vou prevenir que o desastre não aconteça. Mitigação, eu vou reduzir a possibilidade de ocorrência do desastre, né? E são a gestão de risco, a preparação à gestão de risco, perdão, a preparação porque não, possivelmente eu nunca consegui que o desastre aconteça de, né, 100%. Por mais que eu tenha ações que eu gerencie esse processo, eu sempre tenho o risco dele acontecer. Então, se tem uma suscetibilidade para que isso aconteça, essa possibilidade, eu vou me preparar para que ele aconteça. E quando ele acontecer, a comunidade, as pessoas tenham capacidade de absorver aquele impacto, né? Que aí vem a resiliência. Se eu consigo absorver aquele impacto e não muda a minha vida em função daquilo, sou resiliente. Uma comunidade é resiliente, né? Então, aí, quando o desastre acontece, eu tenho uma resposta, é atender ao desastre. Então, se todas as ações anteriores forem feitas de uma forma coordenada, sistêmica, a resposta ela vai ser mais eficaz, porque eu vou ter menos pessoas para serem atendidas. Ela vai ser mais rápida, né? A importância que não temos mortes, não temos feridos, não temos tantas perdas materiais. E aí, por fim, a última fase é a recuperação. E aí, nessa recuperação, a gente trabalha o território para que ele tome a sua condição de normalidade completa, né? Para o desastre. E aí eu vou falar um pouquinho mais de como isso, né? Essas fases a gente pode trabalhar mais para no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma lei, na verdade, essa não é que essa é a primeira lei que é a primeira política, não, nós já temos um histórico, mas essa é a primeira lei que reuniu e seguiu os princípios, as diretrizes internacionais para a gestão de risco de desastre, vindo dos marcos, né, dos consensos, né, estabelecido entre os países. E a 12608 ela foi criada, né, foi instituída em 2012, em 2020, nós tivemos o decreto regulamentador dessa lei. Olha quanto tempo, 2012 até 2020. É o 10.593, e agora, em 2023, ainda tivemos uma alteração desse decreto pelo decreto 11.774. Então, nós estamos em processo, e é isso, é orgânico, a questão legal também é orgânica, para ela ir se atualizando a partir do que a gente vai avançando nessa temática. Então, a lei, ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e ela leva essa gestão de risco para ser trabalhada dentro dos 5 eixos que eu falei antes, né, da prevenção até a recuperação. Ela dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SINPDEC, que a gente chama o que é. Então, essa política ela vai ser implementada considerando as fases da gestão de risco e desastres, a partir de uma atuação sistêmica de atores, né? Começando pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é aquele que é o regulador, né? O consultivo, o orientador, né? Dessas políticas, o setor governamental em suas diferentes esferas, e aí eu falo setor governamental pensando tanto os órgãos de defesa civil quanto os setores, as políticas setoriais, né? Os diversos setores da gestão pública. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas é fundamental, porque se a gente fala em gestão de risco de desastres, não é só a defesa civil. A defesa civil, historicamente, ela foi criada para atender ou proteger civis. Se ela nasceu com esse intuitivo. Isso lá na década de 1940, depois lá para a década de 1960, final da década de 1960, 1970, a Defesa Civil começou a orientar para as ações, né, a trabalhar e atuar na questão dos desastres, em função do que a gente estava vivenciando, de grandes desastres ocorridos na região serrana, naquela região, né, no Sudeste. Bem, parte desse sistema são as entidades privadas e a sociedade civil organizada.
né? Incluindo nessa sociedade civil organizada a comunidade. Dentro da, digamos assim, do sistema de defesa civil do Brasil, a gente tem núcleo, né, os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, ou deveria ter, né? Então, assim, muitos municípios têm. Então, chega lá na comunidade esse sistema. Essa lei também é importante porque ela autorizou a criação de um sistema de informações e monitoramento, né, o EC2ID, é um sistema onde os municípios formam a ocorrência dos desastres, seja aqueles que vão ser decretados por situação de emergência ou estado de calamidade pública, a gente chama, ou então, não, né, a ocorrência em si. Então, isso é fundamental, porque é a partir do conhecimento disso que a gente começa a pensar planejamento, conhecimento das problemáticas. E como disse que essa é a primeira política que ela é alinhada com as questões internacionais, eu estou falando de marcos, principalmente um marco de ação, marco de Sendai, que foi estabelecido em 2015, e ele tem o marco dele temporal até 2030, né? Ele vem de outro marco de ação de Diogo, que teve validade até 2015, foram 10 anos de Diogo, só que isso traz ainda metas, ele estabelece metas, ele prioriza ações, dá caminhos de como seguir e aponta o papel das partes interessadas, né? Então, a nossa lei anterior é essa, mas está muito associada, a nossa lei é 2012, então marca 2015, mas ele ratificou Diogo, então ela está associada às prioridades, né, às diretrizes internacionais. E prioridades, esse documento traz compreensão do risco de desastre, que é a base para a gente pensar planejamento. A gente só planeja como gerir um problema se a gente conhecer esse problema. E quais são as fontes geradoras desse problema, né? Ele prioriza fortalecimento da governança do risco de desastre, no investimento na redução do risco, então tem, sem recurso não dá, e da preparação para o desastre, pensando de uma recuperação, do reconstruir melhor. Eu vou reconstruir, mas não nas mesmas condições. A minha ponte caiu, ela caiu, meu regime de chuva mudou. Eu não posso construir a mesma ponte, eu tenho que construir uma ponte que vai resistir ao regime de chuva que tinha anteriormente. Olha para o Vale do Itapuri, olha só, a gente tem essa figura, né? Olha essa imagem aqui, o quanto ela é significativa, né? Eu aqui fiquei pensando, Ali, não sei se pode, eu e a Heloísa, né, minha colega, que fiquei pensando, jogando água em cima do telhado, né? O que poderia ser, né? Talvez uma frustração, uma raiva, né? Em função disso está acontecendo em 23 meses. A gente pensa, a gente está ali, então a gente está na resposta, a gente está ali no atendimento às pessoas, no socorro às pessoas, tirar as pessoas de casa, botar num abrigo, as pessoas irem para uma casa de um parente, né? E para isso, né, junto com a resposta, tem a preparação. E aí eu pergunto, porque a gente pensa, o que fazer para isso não acontecer? É possível? E aí eu faço o questionamento. Então, existe um sistema de monitoramento para a produção de alertas à população em tempo adequado? Isso é uma resposta. Uma pergunta. Existe? Porque se eu tenho uma resposta e a resposta tem que ser adequada, eu tenho que ter esse monitoramento e dar o alerta. Existem procedimentos e meios para emitir esse alerta? A população acredita nesses alertas? A população sabe o que fazer diante da ameaça? Participou de exercícios simulados, sabe para onde ir, qual o local seguro, como se deslocar, por onde ir. Ela tem condições de assumir as perdas geradas? Essas são perguntas importantes para saber se a gente está trabalhando num sistema de resposta que seja planejado, que seja voltada à gestão, né? No caso aí, a gente diz que é a defesa civil, porque é a defesa civil que responde. É só a defesa civil, e assistência social no município, e a saúde, e a questão do meio ambiente, né? Então, a gente tem muitas outras áreas que estão atuando nisso. Pensar o desastre para lá, mas por que chegou aqui? O que fazer antes, né? Volta, né? E aí eu penso ação mitigação, coloquei junto essas duas fases, porque muitas vezes as ações elas se misturam.
Existe identificação de ameaças, entendimento dos processos perigosos e mapeamento dessas áreas, porque a gente tem que saber o que você tem, a gente tem que entender se esse perigoso acontece. É um deslizamento, é uma inundação, a inundação é lenta, a inundação é por enxurrada, como a gente viu, com velocidade enorme, os danos são diferentes para cada um deles. Né? Isso está mapeado, ou seja, eu sei do mapa, eu sei olhar minha casa, se a minha casa está nessa área, eu tenho esse conhecimento, né? Existem estudos voltados à análise de medidas estruturais e não estruturais, diferentes, são avaliadas as vulnerabilidades, a população está informada e compreende os desastres, os riscos de desastre, existem políticas públicas que vão reduzir a vulnerabilidade, porque lá se eu vou fazer gestão de risco, posso trabalhar na ameaça, para reduzir a ameaça, posso ter medidas estruturais, ou não, aí eu tenho que entender o processo, se vale a pena. Eu posso trabalhar na exposição, porque se eu não tenho exposição, tem uma área que vai ter desastre. Eu retiro as pessoas, eu não tenho desastre aqui, porque as pessoas não estão mais ali. É possível fazer isso, se não é que condições aquela área vai poder ser ocupada, né? E a população, quem é a parte interessada que vive lá nos desastres, ela está participando do planejamento e das decisões, das prioridades? Aí são perguntas que a gente vai fazer. A gente olha a ação. E aí a gente se fazer a pergunta depois do desastre, né? A recuperação, agora a gente vê Roca Salles, Mussum, 80% da cidade destruída. Aí a gente faz a pergunta, a recuperação é realizada de forma que a recorrência da ameaça, com essa magnitude, os danos não se repetiriam? Então, pergunta: as áreas atingidas poderão ser novamente ocupadas? Se sim, com quais condições? Caso contrário, existe alternativa? Então, é o único jeito da gente pensar a recuperação voltada à prevenção. Coloca aqui ações integradas em diferentes políticas setoriais e de forma participativa, pensando na solução. Não imediata, não existe solução imediata. Não tem como. O passivo nosso é enorme, a gente tem que cair na realidade. Né? Se ela vai fazer curto, médio e longo prazo. Então, a gente vai ter que fazer um planejamento, e esse planejamento tem que ter metas, trama, ser cumprido, e tem que ter investimento para isso. Né? Bom, então a PNPDEC traz isso, ela traz que ela já Ali, traz. Oi, quando? desculpa só te interromper, só para a gente tentar, digamos, ir chegando ao final para dar tempo das Tá, perguntas. tá A bom, gente não, gosta de desculpa. falar, né? A gente digamos assim, se afeiçoa o tema e segue o baile, É, né? então, assim, a gente tem essa planejado lá da atuação articulada, abordagem sistêmica, pensando no sistema, ações preventivas como prioridades, planejamento com base em pesquisas e estudos, a adoção da bacia quando é a questão hídrica que está associada. Então, eu não posso pensar o município, eu tenho que pensar a bacia, o que eu faço aqui vai interferir no município que vem depois, né? Então, isso integrado faz. É o ordenamento territorial, como é que vai ser o plano diretor, o código de obras, né? Que situação, onde é que eu posso ocupar, o desenvolvimento urbano, como é que a cidade vai continuar crescendo, né? Nós temos instrumentos para avaliar isso, né? A Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização traz, e todas elas estão associadas, né? Então, aqui, ó, nós tivemos, eu hoje em dia sou professora na Federal do Recôncavo, mas trabalhei no CEPED do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, da URGS, durante os 7 anos. E lá, por meados de 2015, 2016, nós trabalhamos num projeto grande da Bacia Tapariana, para o desenvolvimento e apoio à implantação de uma estratégia integrada à prevenção de risco de desastre. Esse projeto ele foi concluído em 2017. Ele fez um diagnóstico da situação atual da bacia, com mapeamento das áreas inundáveis, principalmente tomando como base um município piloto, né? Foi lajeado o nosso município piloto. Fez o estudo das possibilidades para redução dos riscos. Teve um plano de ação
duas ações, gerando o que seria prioritário para fazer. Então, aqui vocês têm fotos, todo esse trabalho ele foi um processo de trabalho integrado e participativo. Aqui, por exemplo, foi analisado até as barragens, mostrando que as barragens existentes não têm. Vocês estão vendo esse pratinho pequenininho, isso aqui é um trabalho de pH. O que precisava numa cheia de 100 anos, que é o que a gente está observando até maior, era esse baldão aqui para resistir. Mas todas as barragens que tem lá, elas pratinho. Foi simulado até fazer quase 100 reservatórios que são impossíveis de ser realizados na bacia. E não tem como. Então, o que a gente precisa trabalhar é entender as áreas, monitorar, então, toda a complementação da rede, né? Pensar em zoneamento, como ocupar aquelas áreas, para reduzir os riscos e, principalmente, não deixar que mortes aconteçam. Mortes, né? Feridos, isso é a prioridade. E todo esse trabalho foi gerado a partir de um trabalho participativo, gerando, no final, os termos de referência das atividades, que seria a capacitação em gestão de risco, compreensão do que é gestão de risco para os atores envolvendo gestão pública e todos os demais atores da sociedade e principalmente comunidade. E monitoramento e alerta, o que deveria ser feito para melhorar essa rede e o alerta e a revisão dos planos diretores pensando em zoneamento. Só que, efetivamente, isso foi apresentado em 2017 e hoje em dia a gente está retomando essa discussão. Por que não foi feito? Isso não foi levado à frente. E aí vem o quanto é importante que a gente tenha o controle social desse processo, e a participação é tudo nisso. A comunidade cobrar, a comunidade que eu digo sociedade, a sociedade cobrar, né, cobrar que isso seja efetivado. Então, precisa da articulação de diferentes formas, e essa articulação ela é feita a partir do estabelecimento de legislação, estabelecimento de protocolos, né, firmados oficialmente, institucionalizados, né? E agora a gente está também num momento muito importante dessa política, que a política na PNPDEC, lá de 2012, já definia que a gente tem o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Plano Nacional é aquele orientador para estados e municípios organizar seu planejamento, né? Então, nós estamos nessa fase, ele começou em março de 2023, a gente tem um decreto agora que definiu que ele vai começar, vai ser finalizado, apresentar à sociedade para começar a ser implementado em novembro de 2024. É um projeto que está sendo elaborado por universidades, multi-instituições. A coordenação geral fica na PUC-Rio, mas tem a participação de outras universidades para diferentes temáticas, né, para diagnósticos e cenários de risco, isso pensando nas mudanças climáticas, e o nosso target, digamos assim, o nosso time é 2040, né, aquele mencionado pela Alessandra. Né? Nós temos voltados para a política pública, então, assim, né, o diagnóstico é o ERG, né, o professor Dourado, políticas públicas, Carlos Machado da Fiocruz, participação e capacitação, eu estou no processo junto com a Heloísa Jazão, minha colega que está aí assistindo com você, se apresentou, são a Silene Victor. Então, eu convido vocês para visitar o site, que é www.pndc.com.br. Lá tem todos os vídeos, todas as informações, vocês vão ver cada um desses coordenadores falando seus produtos para entender quanto isso é importante, né? E todo esse trabalho está sendo de forma integrada e participativa, é o que nós estamos promovendo, porque isso é a base para que a gente garanta que o plano depois seja implementado. Né? E aí, para finalizar, estou querendo finalizar antes da hora. Para finalizar, eu queria trazer duas questões. Então, lá no Sendai Framework, que é o marco de ação de Sendai, a gente tem que a gestão eficaz dos riscos de desastre contribui para o desenvolvimento sustentável. E a PNPDEC, ela fala que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve dar essas políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente está com uma sustentabilidade como processo, porque não é sustentável continuar com a situação da crise que a gente está e só vivendo as crises sem um planejamento. Então, não tem como a gente trazer também a Agenda 2030, que foi definida, então, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E que para a gente ter, né, um avanço como sociedade, né, como civilização, a gente precisa encarar
todas essas questões que envolvem desde a questão da pobreza, a erradicação da pobreza, da fome, a questão da saúde das pessoas, educação, igualdade de gênero, a questão da água, a questão da vida no mar, a vida terrestre, cidades e comunidades sustentáveis. Então, tudo isso está interligado. E a transversalidade das políticas. Como a gente pensar, né, eu concluo a palestra que a eficácia da gestão de risco e desastres somente será atingida a partir de uma gestão para a sustentabilidade, considerando, então, essa transversalidade e que ela seja feita de uma forma articulada, integrada e participativa. Eu peço perdão para a Ali por ter me passado do tempo, realmente a gente fala muito, eu como professora tenho esse vício terrível, né? Estou acostumada a falar 4 horas sem parar nas aulas, né? Mas eu agradeço e eu deixo aqui o código de barra, né, o QR Code, na verdade, se vocês quiserem, né, a minha apresentação, que tem ali as fontes, né, de materiais para acessar, e o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Obrigada, Ali. E eu acho que é fundamental essa tua visão, né? Eu comentei com ela quando eu via, digamos assim, o movimento, né, e a divulgação dessa retomada da política, né? Como isso é importante, porque foi feito, vocês viram ali parte do que a Ali apresentou num trabalho de equipe, né, que foi feito e entregue em 2016, já prevendo o que poderia acontecer no Vale do Taquari, né? Cálculos, participação da comunidade, simulações, todo um trabalho pronto de priorização, o que fazer, termos de referência para contratação, e isso não foi adiante, né? A gente não tem como medir quantas mortes teriam sido evitadas, qual teria sido, digamos assim, o valor do prejuízo, né, com as medidas, sem as medidas, mas a gente nesse dia lá no evento de sexta-feira passada, a gente ficou pensando, né, o que precisa fazer, né, tem que sair de um evento desse já com as responsabilidades, né, quem vai fazer o quê, qual é o tempo, né, porque foi um trabalho muito grande e que ele ainda é atual, né, e que a gente precisa botar para rodar, né. Então, eu queria abrir para perguntas se, digamos, o nosso público tem perguntas a fazer, questionamentos, né? Fica aberta aí, pode abrir o microfone ou pode colocar no chat, né? Se tem alguma dúvida para fazer. Toda pergunta é pergunta, eu gostaria de complementar, né? Porque, como o comentário lá, eu não sou da área, não, todo mundo é da área, qualquer pergunta é pergunta, então fiquem à vontade, uma dúvida, um comentário, né, Ali? Se quiserem falar, compartilhar alguma experiência que tenha a ver com essa temática, então fiquem à vontade. Eu gostei de ver que tem o Felipe, que está fazendo engenharia civil, vai ser meu colega, né? Eu sou engenheira civil, está fazendo aí a graduação e está com interesse na área. Que ótimo, Felipe. Né? É importante, assim, sabe que no semestre passado eu dei uma disciplina de gestão de risco, introdução à gestão de risco no espaço urbano construído. E eu tive alguns alunos que fizeram a disciplina, e incrível que no final da disciplina eles me disseram, professora, agora eu estou perdida porque eu não tenho como olhar as coisas da mesma forma. Então a disciplina foi ótima, porque a gente precisa dessa mudança de visão, né, Ali? A gente precisa da mudança de visão dos profissionais das diferentes áreas, porque todo mundo está envolvido em questão da gestão de riscos e desastres, porque eles acontecem no território onde nós estamos morando, onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos nos relacionando, onde a nossa comida é plantada, é produzida, né? Então, assim, a relação, ela é direta. Então, a importância da gente entender o nosso papel, entender de que forma a gente pode se integrar e trabalhar de uma forma aí coletiva, né, para chegar no objetivo comum. Eu queria fazer uma pergunta, já que não surgiu nenhuma pergunta, pelo menos para a gente só fazer uma discussão final, né? A gente trabalha muito com e essa questão, né, de que eu digo, depois que a gente vê, não tem como desver, né?
Desde que eu comecei a trabalhar em área de risco em Novo Hamburgo, lá em 2016, né? E a gente vai conhecendo, a gente é picado por um, sei lá, um mosquitinho, né? Da temática e a gente se apaixona pela área, né? Foi por isso que eu acabei indo para o doutorado. Mas eu acho que também, além dessa importante participação da comunidade, né? E a relação da comunidade com o território, muitas vezes a gente não entende por que as pessoas não querem sair dessa área de risco, né? E quando tu começa a conviver com essas pessoas, né? Tu começa a entender a relação entre elas e os moradores, né? Então acho que é essa visão dessa questão da educação da população, né? De todos, não só de quem mora na área de risco, porque as pessoas não estão lá porque querem, às vezes sim porque querem, mas às vezes porque não tem outra opção, mas essa educação de quem está do lado de fora e não simplificar é só tirar dali, né? Porque não é só tirar dali. E também essa educação de quem está ali e de entender que não pode viver uma vida, tipo o que hoje eu escutei na televisão, é a terceira vez ou a quarta vez que eu perco tudo, né? Então, e cada vez está pior, né? Então, eu acho que é juntar, chegar a um consenso, né, dos saberes, né, de quem é o técnico dizendo que precisa sair e o conhecimento de quem está ali, de quem habita o território, de que tem suas relações e que talvez seja um momento de sair porque as coisas estão ficando cada vez piores, né? Então, a gente chegar nesse equilíbrio, né, essa reflexão que eu deixo, né, da gente envolver mais os estudantes, né? Que bom que está o Felipe aí, eu tenho certeza que são esses assuntos, né? A gente estava conversando antes, né? Os Carbon Talks não tem a intenção de ser especializar vocês em algo, mas assim, é colocar um tópico, né? Discutir um tópico para que vocês tenham uma consciência maior do que está acontecendo, das responsabilidades de cada um, né? Não é porque eu moro em área de risco que eu não vou me preocupar com as pessoas, né, que estão lá, ou eu vou projetar numa área que não é de risco hoje, mas como tu mesmo disse, né, várias áreas que não são de risco estão sendo afetadas. Então, acho que é essa reflexão que eu deixo, se não tem nenhuma outra pergunta, para a gente pensar, né? Para que a gente possa ter um pouco de empatia, de olhar, né? De quem está nessa área, entender o que essas pessoas passam e, ao mesmo tempo, essa comunidade, que pode ser precária ou não, entender a visão do técnico, né? Que é sempre no sentido de proteger. Assim, eu finalizo a minha reflexão. Não sei, Ali, tu quer fazer mais algum comentário, já que a gente andou um pouquinho além do horário? Eu, por mim, faço, não sei se posso. Pode, Acho que sim, pode. tem uma pergunta no chat. Eu tenho um comentário sobre o que tu falou, mas eu acho que a gente pode primeiro ver a pergunta ali do Felipe, e aí, quem sabe, unimos as duas coisas. Pode ser ver do. Eu acho que só tem a do Felipe. Tá, então vou ler aqui, tá? A legislação prevê comitês de bacia, mas na maioria das vezes eles sequer são implementados. Vocês têm alguma experiência na implementação e sensibilização de gestores, especialmente municipais? Sei que a Bacia dos Sinos é uma das mais organizadas do país. Nessa questão, ótima pergunta, né? Porque aí a gente vem dos comitês, que é, né, um espaço, então, para pensar a bacia de uma forma multidisciplinar ou vários atores, né, envolvidos, pensando então o que é importante fazer para a bacia, a conservação daquela bacia, né, a prevenção dos riscos naquela bacia. Bom, realmente nós temos, a legislação prevê, nós temos muitos comitês, o dos Sinos, inclusive foi o Sinos que estava presente, né, ali Sim, o Sinos estava presente nesse evento que nós estivemos na sexta-feira, né, e o Comitê do Taquariantas também presente, né. Sim, nesse processo, de alguma forma, o comitê, nós incluímos nesse projeto que nós trabalhamos no Taquariantas há um tempo atrás, isso que foi liberado em 2017, nós incluímos, sim, o Comitê de Bacia nessa discussão, participaram, né, dessa forma, mas existe um planejamento que ainda não foi efetuado por parte deles. Eles têm 3 etapas do plano de bacia e um deles ainda não foi.
essa questão de sensibilização dos atores, é muito interessante essa questão, né, a sensibilização dos gestores municipais. A Ali trouxe a questão da educação da população. Existem dois aspectos. Quando a gente pensa na necessidade de capacitação, a gente está pensando em capacitação e conscientização, digamos assim, e de todos os atores, desde os gestores, porque quando a gente começa, né, nesse projeto do Plano Nacional que estamos trabalhando agora, nós fizemos vários workshops, e a gente percebe o quanto é difícil dos gestores das políticas setoriais se verem na gestão de risco de desastre. É como se eles estivessem à parte, não fosse o caso. Então, a necessidade de se trabalhar, porque aquele termo de referência do projeto Aquarianos, era necessário investir em capacitação de gestão de risco em todos os níveis, considerando desde a gestão até a comunidade. Essa problemática que a Ali trouxe, referente às pessoas não quererem sair, de fato, existe um sentimento de pertencimento muito grande ao lugar, é uma história de vida que tem ali. Eu tenho família, a minha madrinha está com a casa toda inundada em Montenegro, né? Porque assim, ela foi morar lá, a gente chegava um pouco, não chegava muito, foi vivendo, né? Foi fazendo, se adaptando, adaptação, faz a casa mais elevada, leva os móveis, quando chega, acontece uma vez a cada não sei quantos anos, não é um problema. Morei aqui, meus filhos foram criados aqui, eu tenho a minha vizinha, eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho tudo aqui. E agora, em três vezes nesse ano, né? Chegando em né, níveis muito superiores. E a resistência que ainda tem. Então, eu acho que o trabalho, eu acho que o poder público ele tem esse papel, né, de promover essa conscientização em diferentes ações e a reflexão com as comunidades, com as pessoas envolvidas. E que existe uma história de vida, entendeu? Existe, porque a gente não consegue tirar todo mundo. Vamos pensar nas áreas de risco que a gente tem no Brasil inteiro. Não vai ser possível tirar todo mundo das áreas de risco. Agora, de que forma a gente vai poder priorizar o que está mais risco? Porque a gente tem que, em primeiro lugar, prevenir vidas. Depois, prevenir que as pessoas não se machuquem. Depois, prevenir, né, não acontecer as perdas materiais. Depois, pensar em não acontecer desequilíbrios econômicos pela cidade, pela comunidade não vai conseguir. Então, a gente vai tendo escalas de prioridades. E aí, a partir dos riscos, e aí por isso o diagnóstico é fundamental. E esse diagnóstico, quando a gente fala assim, a Ali falou uma coisa muito importante, é união de saberes. Ela falou os saberes, né? Tem o saber técnico, é muito importante o saber dos técnicos, o mapeamento, como é feito, entender os modelos, como vai, onde chegar a onda de cheia, mas é fundamental também o saber popular, o saber de que uma popular que mora lá, que vivencia lá. E a união desses saberes, essa integração e essa participação, ela só enriquece o processo para identificação, o processo para pensar planejamento. E aí, quando a gente participa de um processo, as situações do que é possível e impossível. E o mesmo com a comunidade, ela vai qualificando a percepção de risco dela, ela vai vendo das possibilidades que existem, podendo conseguir separar um pouco da questão emocional. Situações que a gente vivenciou, áreas de riscos que nós mapeamos depois, quando a gente no mapeamento, né, uma área que já tinha sido desocupada, deu uma situação, não sei se foi em Sapucaia, de uma senhorinha que estava ali, ela disse, não, eu não moro mais aqui, mas uma vez por mês eu venho aqui, porque é onde eu morava, mas eu fui realocada. Aqui eu tenho uma história de vida. Se a gente não considerar isso na política pública, isso não vai dar certo, vai ter um processo, as pessoas não vão voltar. Enfim, a discussão é grande, né? Eu poderia falar muito sobre esse temático. Não E o sei se eu Felipe, respondi ao Felipe. tu tá no grupo, né, Felipe? Depois qualquer coisa tu me chama, a gente tem volta e meia, tem eventos e tal. Se tu tem interesse no assunto, a gente pode te colocar a par, né? E para a gente aumentar as discussões, tá bem? Pelo adiantado da hora, eu agradeço, Ali, assim, a tua contribuição, o teu tempo destinado, a Elô também, né? Sexta-feira a gente teve um dia muito rico e a gente tentou trazer alguns assuntos aqui para também contribuir nessa reflexão de todos. Obrigada a todos que vieram, alguns já me mandaram mensagem aqui que tiveram que sair,
mas eu vou botar no YouTube, né? Então mais pessoas vão poder acessar e ter acesso a essas informações, essas reflexões. E muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada, Ali, obrigada. Obrigada a todos e todas. Grande abraço. Parabéns, Tchauzinho. Ali. Valeu, obrigada. Parabéns.